Uma escrava grávida de 8 meses se assustou com uma abelha e a patroa cruel mandou ela trabalhar 4 horas seguidas no galinheiro sufocante sob sol escaldante como punição. O bebê nasceu prematuro aparentemente morto, mas quando a recém-nascida finalmente respirou, algo absolutamente inexplicável aconteceu. O ar começou a vibrar, sons impossíveis surgiram, objetos levitaram e a mãe que estava morrendo curou-se em minutos. O que aconteceu depois ninguém consegue explicar até hoje. Essa história real do Brasil imperial é de arrepiar e intriga cientistas até hoje. Me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras emocionantes e misteriosas que marcaram nossa história, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Vem com a gente! O sertão da Paraíba ardia sob o sol implacável de abril de 1879, a paisagem árida e ressequida estendendo-se infinitamente em tons de ocre e cinza, pontilhada apenas ocasionalmente por vegetação espinhosa resistente à seca crônica que assolava a região há 3 anos consecutivos. A Fazenda São Joaquim era uma das poucas propriedades que ainda mantinha operações razoavelmente produtivas, suas reservas de água cuidadosamente gerenciadas através de açudes profundos e cisternas bem construídas. Era propriedade do coronel Justiniano de Menezes e Silva, homem de 64 anos cuja família controlava aquelas terras há 6 gerações, acumulando fortuna considerável através de criação de gado, plantações de algodão quando chuvas permitiam, e exploração implacável dos 370 escravizados que trabalhavam sob condições que eram brutais mesmo para padrões extremos da época e região. O coronel Justiniano era figura complexa e paradoxal, homem profundamente religioso que nunca faltava à missa dominical, que mantinha capela elaborada na fazenda com padre residente, que citava escrituras e falava eloquentemente sobre misericórdia cristã e caridade. Mas sua piedade aparente coexistia perfeitamente com crueldade sistemática que aplicava aos escravizados sob seu controle. Ele implementara sistema elaborado baseado não apenas em punição física mas em humilhação psicológica calculada para destruir dignidade e resistência. Punições públicas projetadas para máximo constrangimento, sistema de vigilância onde escravizados eram incentivados a denunciar uns aos outros, e atmosfera de medo constante onde ninguém sabia quando próxima punição viria ou por quê. Era hipocrisia religiosa elevada à forma de arte. Homem que rezava fervorosamente pela manhã e punia brutalmente à tarde sem ver contradição alguma. Entre os 370 escravizados estava Ana, mulher de 23 anos grávida de 8 meses, cuja história encapsulava tanto tragédia individual quanto horror estrutural do sistema. Ela nascerá na fazenda durante período de relativa prosperidade antes da seca, filha de Mariana que morrera de febre puerperal quando Ana tinha apenas 8 anos, morte que deixará impressão profunda sobre perigos de maternidade em cativeiro. Ana crescerá trabalhando primeiro nas cozinhas onde demonstrara habilidade natural com temperos e técnicas culinárias, depois como mucama pessoal servindo diretamente Senhora Eulália, esposa do coronel. Posição de mucama pessoal era ambígua, relativo privilégio de trabalho doméstico protegido de sol brutal mas exposição constante a caprichos e crueldade performática de senhora conhecida por temperamento explosivo e sadismo refinado. Ana era conhecida em toda a fazenda por serenidade quieta que mantinha mesmo em circunstâncias mais humilhantes, por voz melodiosa que cantava baixinho enquanto trabalhava, canções que misturavam português com línguas africanas transmitidas através de gerações, e por olhos expressivos que revelavam inteligência aguçada que aprenderá a esconder cuidadosamente porque demonstrar perspicácia era perigoso para a escravizada. O pai do bebê que carregava era mistério que guardava com determinação absoluta mesmo sob pressão crescente e ameaças veladas de punição severa se não revelasse identidade. Havia especulação intensa percorrendo senzalas em sussurros cautelosos. Alguns diziam que era filho de Miguel, jovem escravizado de 29 anos que trabalhava como vaqueiro e que era visto ocasionalmente conversando com Ana após missas dominicais obrigatórias. Outros murmuravam possibilidade mais sombria e tragicamente comum, que poderia ser filho do próprio coronel Justiniano ou de filho dele Augusto, violações sistemáticas que todos sabiam acontecerem regularmente mas que ninguém mencionava abertamente por medo de retribuição brutal e imediata. Mas Ana mantinha silêncio férreo que irritava profundamente Senhora Eulália, mulher de 56 anos cuja própria experiência reprodutiva, 5 gravidezes resultando em 3 abortos espontâneos e 2 filhos que sobreviveram até a idade adulta,
a tornará obsessivamente interessada em controlar e vigiar gravidez de outras mulheres, particularmente escravizadas, sobre quem exercia poder absoluto. Foi em manhã de sábado, 19 de abril de 1879, que incidente aconteceu que desencadearia crueldade calculada, sofrimento extremo e evento inexplicável que abalaria fundações de compreensão racional. Ana estava servindo café da manhã na varanda ampla da casa grande onde coronel e senhora tomavam primeira refeição diária, movendo-se com extremo cuidado que gravidez de 8 meses exigia enquanto carregava bandeja de prata com bule de café quente, xícaras de porcelana delicada, pães e manteiga. Seu ventre estava tão volumoso que equilibrar bandeja requeria concentração total e ajuste constante de postura para contrabalançar peso frontal. Quando se aproximou de mesa para colocar bandeja, uma abelha, comum naquela época do ano, voou subitamente perto de rosto de Ana, fazendo-a reagir instintivamente com movimento brusco de cabeça para evitar picada. Movimento fez bandeja balançar perigosamente por momento breve antes que Ana recuperasse controle através de reflexos desenvolvidos por anos de serviço cuidadoso. Nada caiu, nada derramou, foi recuperação impressionante que demonstrava habilidade e controle corporal notáveis mesmo em circunstâncias difíceis. Mas senhora Eulália, em humor particularmente negro devido à insônia que sofrerá a noite anterior, viu oportunidade de exercer poder e descarregar frustração acumulada. Meu Deus! Eulália exclamou com dramatização calculada perfeita, empurrando cadeira abruptamente para trás. Você quase deixou cair tudo em cima de nós. Quase nos queimou com café fervente. Olhe para você, barriga enorme e desajeitada, cambaleando por toda parte como animal sem coordenação. Ana imediatamente se desculpou, colocando bandeja cuidadosamente em mesa antes de abaixar cabeça em postura de submissão total que anos de cativeiro ensinaram ser resposta mais segura. Mil perdões, senhora. Foi a abelha que me assustou. Não houve intenção de alarmar ou colocar em perigo. Aceito total responsabilidade. Mas Eulália estava além de aceitar desculpas racionais. Estava em modo performático calculado não apenas para punir Ana mas para demonstrar autoridade absoluta. Abelha, ela repetiu com desprezo. Você culpa inseto por sua incompetência grotesca? Tudo é sempre culpa de algo externo com vocês. Nunca responsabilidade própria. Sua barriga obscena não é licença para ser inútil completa. Ela virou-se para marido que estava comendo metodicamente. Justiniano. Esta escrava quase nos queimou. Precisa aprender lição severa sobre competência e respeito. Coronel Justiniano, homem que pregara sermão sobre misericórdia cristã apenas dia anterior na capela, baixou o garfo com precisão. Olhou de esposa para Ana grávida para a bandeja intacta. Sua avaliação foi fria e calculista. Eulália, ela está grávida de 8 meses. Punição física direta seria arriscada para a criança que representa investimento de aproximadamente 900 mil réis quando crescida e treinada. Era a redução de ser humano nascituro a cálculo financeiro puro. Mas Eulália não estava interessada em pragmatismo econômico do marido. Então ela escapa impune de quase nos ferir. Eulália exigiu que outras vejam que gravidez protege de consequências. Inaceitável. Se não pode ser açoitada, há outras formas de quebrar presunção. A palavra quebrar fez Ana estremecer porque todos sabiam o significado no vocabulário de Eulália. Humilhação projetada para destruir espírito. Mande ela cuidar das galinhas. No galinheiro. Sob sol. Limpando, alimentando, coletando ovos. Dia inteiro. Por 3 dias. Sob supervisão de Damião. Damião era feitor conhecido por crueldade sádica particularmente contra mulheres. Trabalho no galinheiro sob sol de abril que frequentemente excedia 36 graus era extenuante. Curvar-se constantemente em espaço confinado cheio de poeira, amônia de excrementos, calor sufocante. Para a mulher grávida de 8 meses era trabalho perigoso que poderia induzir parto prematuro ou causar dano severo. Ana sentiu terror gelar sangue mas não protestou porque resistência apenas pioraria a situação. Coronel considerou ordem de esposa, pesando custos contra benefícios de manter a autoridade doméstica dela. Muito bem, concordou finalmente. Ana,
Você está transferida para trabalho no galinheiro sob supervisão de Damião, começando imediatamente e continuando por 2 dias. Não 3, Eulália, 2 são suficientes. Se comportamento melhorar e nenhum dano ocorrer, retornará a serviço doméstico. Eram palavras que soavam quase razoáveis, mas todos sabiam que 2 dias poderiam ser fatais. Isabel, mãe adotiva de Ana, não relacionada biologicamente mas que assumirá papel maternal após morte da mãe biológica, estava trabalhando na lavanderia quando ouviu ordem. Largou roupa que lavava e correu para a varanda, protocolo esquecido em pânico maternal. Senhora Eulália, por favor, ela implorou, jogando-se de joelhos. Ana está no final da gravidez. Galinheiro sob sol vai matá-la. Vai matar bebê. Por favor, misericórdia cristã. Eu trabalho dobrado, triplo, mas por favor não a mande lá em condição dela. Mas apelo apenas irritou Eulália porque implicava crítica velada. Como ousa questionar minha autoridade? Eulália disse com voz perigosamente baixa. Decisão está tomada e é final. E se interferir novamente, você se junta a ela. Agora volte para a lavanderia antes que perca a paciência completamente. Isabel olhou para Ana com desespero, depois para Coronel esperando intervenção. Mas ele voltou a atenção para Prato, deixando claro que assunto estava encerrado. Ana foi levada ao galinheiro ao amanhecer no dia seguinte por Damião, que a recebeu com sorriso cruel. Mucama delicada vai aprender trabalho real, ele disse com desprezo. Você vai limpar galinheiro completamente, alimentar todas as galinhas, coletar todos os ovos, fazer isso repetidamente quanto eu determinar. Sem pausas exceto quando eu disser, sem água exceto quando permitir, sem reclamações toleradas. Era trabalho extenuante mesmo para pessoa saudável, potencialmente mortal para a grávida. Ana acenou silenciosamente, não confiando em voz. Galinheiro era construção baixa de madeira com teto de telhas que retinha calor brutalmente. Interior era sufocante mesmo de manhã cedo, ar saturado com amônia de excrementos acumulados, poeira suspensa, calor que fazia respiração difícil. Ela foi dada vassoura e balde para limpar excrementos, sacos de milho para alimentar galinhas, cestos para coletar ovos. Trabalho exigia curvar-se constantemente em espaço baixo, movimento repetitivo que puxava músculos já tensos pela gravidez. Primeira hora foi possível através de determinação pura de não falhar imediatamente. Ana moveu-se metodicamente, limpando seções de chão, despejando excrementos em barril fora do galinheiro, voltando para continuar. Mas conforme manhã avançava e sol subia, calor dentro do galinheiro tornou-se quase insuportável. Temperatura excedia facilmente 40 graus dentro da estrutura fechada. Suor encharcava a roupa de Ana, respiração tornava-se difícil, tonturas começaram. Aos 90 minutos, Ana começou a sentir contrações, não Braxton Hicks mas tensão real e rítmica. Aos 2 horas, contrações eram mais frequentes e intensas. Corpo protestava de formas impossíveis de ignorar. Costas doíam intensamente de curvar-se com peso de gravidez, pés inchavam dramaticamente, visão começava a escurecer nas bordas, sinais de desidratação severa e possível insolação. Miguel, o vaqueiro que muitos suspeitavam ser pai, estava trabalhando com gado próximo e viu Ana cambalear ao sair do galinheiro para despejar excrementos. Aproximou-se de Damião cuidadosamente. Senhor Damião, Miguel disse respeitosamente, Ana parece muito doente. Ela está cambaleando. Talvez devesse descansar na sombra, beber água. Era sugestão razoável baseada em preocupação genuína. Mas Damião cortou-o brutalmente. Ela trabalha como ordenado pela senhora até eu receber instruções diferentes. E você volta para próprio trabalho antes que eu te puna por preguiça e insolência. Miguel hesitou, olhando para Ana com preocupação e amor óbvios que confirmavam suspeitas sobre paternidade. Mas finalmente voltou ao trabalho porque resistência aberta apenas pioraria a situação de Ana. Ana continuou porque a alternativa era impensável. Parar seria admitir fraqueza, seria dar satisfação a Damião e senhora Eulália, seria falhar em teste que sabia que precisava passar. Moveu-se como autômato, limpando, alimentando, coletando,
repetindo o ciclo através de névoa de exaustão e dor. E contrações que sentirá estavam ficando progressivamente mais frequentes, mais intensas, mais impossíveis de ignorar. Foi ao meio-dia, 4 horas após começar, que corpo atingiu o limite absoluto. Ana estava dentro do galinheiro curvada coletando ovos quando contração massiva, não aviso mas trabalho de parto real, rasgou através de abdômen com intensidade que a fez gritar involuntariamente. Cesto de ovos caiu, quebrando-se no chão sujo. Ela cambaleou, tentando alcançar parede para apoio mas pernas cedendo. Caiu de joelhos, depois para lado, corpo curvando ao redor de ventre enquanto outra contração seguia a primeira com um intervalo assustadoramente curto. Grito de Ana alcançou ouvidos de Miguel. Ele largou ferramentas e correu, encontrando Ana dentro do galinheiro em agonia. Ela estava claramente em trabalho de parto, mãos apertando o ventre enquanto contrações vinham sem pausa. E então viu sangue, manchando saia, evidência de algo terrivelmente errado. O bebê está vindo, Ana conseguiu dizer entre dentes cerrados. Está vindo agora. É cedo demais. Deus, é cedo demais. Miguel correu buscar ajuda. Damião chegou, viu situação e ficou alarmado. Busquem tia generosa, ele ordenou. E mandei mensageiro buscar doutor Sebastião. Emergência. Ana foi carregada para a enfermaria, cada movimento causando dor adicional que fazia gritar. A enfermaria era construção modesta com 4 camas, armário com suprimentos limitados, janelas permitindo circulação de ar quente. Tia generosa, parteira de 70 anos com 48 anos de experiência, chegou antes de Ana ser colocada em cama. Viu sangramento e expressão mostrou alarme. Quanto tempo ela trabalhou no galinheiro sob sol? Generosa exigiu. 4 horas, Miguel respondeu, voz quebrando. 4 horas no galinheiro sem pausa, sem água adequada, sob calor brutal. Por ordem da senhora como punição. Generosa amaldiçoou com vocabulário que fez homens presentes piscarem. Criminosos idiotas. 4 horas no galinheiro? Para a mulher grávida de 8 meses? Isso é tentativa de homicídio. Ela examinou Ana rapidamente. O que encontrou confirmou piores medos: descolamento placentário parcial induzido por estresse extremo e desidratação. Placenta separando da parede uterina. Bebê não recebendo oxigênio adequado. Mãe sangrando internamente. Trabalho de parto progredindo rápido demais. Corpo em pânico tentando expelir bebê antes que ambos morram. Ela vai sobreviver? Miguel perguntou desesperado. Generosa não ofereceu falsas garantias. Não sei. Depende de quanto dano foi feito, de quão forte bebê é, de quão rápido o doutor chega. Chances não são boas. Vou fazer tudo o que posso, mas vocês precisam rezar. Rezar para todos os santos e orixás. Doutor Sebastião Cavalcante chegou 55 minutos depois, tendo galopado sob sol brutal. Era homem de 56 anos, médico há 30, com vasta experiência em complicações obstétricas entre escravizadas. Seu exame foi completo mas expressão era de horror. Descolamento placentário de 40 a 45%, trabalho de parto prematuro avançado, mãe criticamente desidratada e com insolação moderada, hemorragia interna e externa significativa, e... Ele pressionou o estetoscópio contra ventre, batimento cardíaco fetal perigosamente fraco e irregular. Bebê em sofrimento crítico. O que pode fazer? Miguel perguntou desesperado. Sebastião olhou de Ana para Miguel, depois para Generosa. 2 opções, ambas terríveis. Opção 1, parto vaginal, mas com placenta descolada e bebê em sofrimento, chances são 75 a 80% de que bebê morra antes de nascer. E hemorragia materna piorará durante trabalho, possivelmente matando mãe por choque. Opção 2, cesariana de emergência. Dá ao bebê melhor chance, talvez 30% versus 15%, mas... Hesitou, taxa de mortalidade materna em cesarianas mesmo em hospitais é 60 a 70%. Aqui, com hemorragia estabelecida, sem anestesia adequada, provavelmente 90% ou mais.
Ana, ouvindo através de dor mas lúcida, tomou decisão com clareza surpreendente. Cesariana, ela disse firmemente. Faça o corte. Salve minha filha. Dê a ela 30% de chance em vez de 15%. 15% adicional para ela vale 100% de risco para mim. Faça agora. Eram palavras de sacrifício maternal absoluto. Miguel começou a protestar. Não, tem que haver outra forma, não posso perder você. Mas Ana apertou mão dele com força impossível. Se eu morrer, ela disse olhando diretamente em olhos dele. E rogo a Deus que não, mas se morrer, você cuida dela. Você diz que a amei mais que vida própria, porque é verdade literal agora. Você diz que escolhi salvá-la sabendo que me mataria, porque é verdade. Prometa que ela saberá que foi amada, querida, alegria escolhida. Prometa agora. Miguel prometeu através de soluços, e Sebastião preparou-se para procedimento. Tinha éter limitado, suficiente para atenuar mas não eliminar dor. Ana, ele disse forçando-se a olhar em olhos dela, você vai sentir muita dor. Pior que qualquer coisa já experimentou. Vou trabalhar rápido quanto possível, mas não posso prometer. Ela interrompeu, eu entendo e aceito. Apenas salve minha filha. Isso é tudo que importa. Sebastião administrou o éter máximo considerado seguro, esperou 3 minutos. Ana ficou sonolenta mas não inconsciente. Com Generosa assistindo e Miguel segurando mão de Ana rezando baixinho, Sebastião fez primeiro corte. Ana gritou, som de agonia pura que ecoou através de enfermaria e além, atingindo ouvidos de trabalhadores esperando fora. Mas Sebastião não podia parar. Cortou através de camadas, pele, tecido adiposo escasso, músculos abdominais contraindo reflexivamente, finalmente útero. Sangue fluiu muito mais que esperado. Hemorragia piorou dramaticamente com cada camada cortada, vasos jorrando sangue que Generosa tentava absorver com panos saturando instantaneamente. E Ana, através de éter e dor transcendendo descrição, permanecia consciente o suficiente para sentir tudo, mãos dentro dela, instruções urgentes, cheiro de sangue que parecia quantidade impossível. Após 11 minutos eternos, Sebastião alcançou dentro e puxou. Bebê emergiu pequena, obviamente prematura talvez 1,7 kg, completamente imóvel. Sem choro, sem respiração, pele azul acinzentada profundo de privação severa de oxigênio. Sebastião cortou o cordão rapidamente, entregou para Generosa, voltou desesperadamente para Ana sangrando catastroficamente. Generosa pegou o bebê aparentemente morta, limpou boca e nariz, virou de cabeça para baixo, deu tapas nas costas. 1 vez, 2, 3, 4 vezes. Absolutamente nada. Bebê estava fria, sem sinais de vida detectáveis. Miguel observava em horror, vendo filha que parecia ter nascido morta. E Ana, deslizando em choque, sussurrou com voz quase inaudível, minha filha, está viva? Por favor. Generosa não respondeu porque não sabia responder. Mas não desistiu. Começou respiração boca a boca, técnica aprendida anos antes, cobrindo boca e nariz minúsculos e soprando gentilmente. Soprou, esperou, soprou novamente. Nada. Tentou massagem cardíaca, pressionando o peito pequeno com 2 dedos em ritmo esperando estimular coração. 30 compressões, 2 respirações, 30 a mais. Miguel rezava em torrente misturando línguas e fés. E Ana fixou olhos perdendo foco na bebê e sussurrou oração, comando e amor. Viva! Minha filha! Por favor! Viva! E então, como resposta direta à súplica impossível de mãe moribunda, algo extraordinário aconteceu. Bebê ofegou. Inspiração súbita e profunda enchendo pulmões pela primeira vez. Peito minúsculo expandiu dramaticamente, boca abriu, e choro encheu o ar, fraco primeiro, tremendo, mas fortalecendo rapidamente, tornando-se afirmação vigorosa de vida que recusava ser negada apesar de todas as probabilidades contra a sobrevivência. Pele começou a mudar de azul para rosa, transformação visível conforme o oxigênio finalmente circulava. E olhos abriram, olhos que não deveriam focar por semanas, e pareceram olhar diretamente,
conscientemente, com consciência impossível mas inegável. Mas não foi apenas bebê que voltou à vida miraculosamente. Algo mais aconteceu, ainda mais impossível, que fez todos presentes congelarem em espanto absoluto. Fenômeno começou sutil mas intensificou rapidamente. Ar na enfermaria começou a vibrar visivelmente, como ondas de calor mas diferente, ondulações que distorciam visão ligeiramente, como olhar através de água movendo-se. Temperatura mudou drasticamente, não esquentando ou esfriando mas tornando-se estranhamente neutra, confortável de forma antinatural apesar de ser meio-dia. E então sons começaram. Não eram sons normais mas frequências que pareciam vir de direções impossíveis. Acima, abaixo, de dentro das próprias paredes. Zumbido baixo que vibrava em ossos, harmônicos que faziam dentes doerem sutilmente, tons que pareciam carregar emoções diretamente para cérebros sem passar por ouvidos normalmente. Sebastião, homem de ciência, parou o trabalho em Ana e olhou ao redor confuso. O que está acontecendo? Vocês estão ouvindo isso? Vendo isso? Generosa, segurando o bebê, sentiu algo mais, vibração vindo da própria criança, pulso rítmico que não era batimento cardíaco mas algo mais fundamental, como se bebê estivesse ressonando em frequência que realidade respondia. E Miguel viu algo que fez questionar sanidade. Objetos na enfermaria começaram a levitar sutilmente. Não dramaticamente, apenas milímetros, mas inegavelmente. Instrumentos cirúrgicos em bandeja flutuando ligeiramente acima de superfície. Panos ensanguentados ondulando como em brisa inexistente. Lamparina balançando embora ar estivesse completamente parado. E então aconteceu o impossível. Sebastião, trabalhando em Ana tentando estancar hemorragia massiva, sentiu mudança fundamental que desafiava tudo o que sabia sobre medicina e física. Sangramento que estava jorrando mortalmente começou a reverter. Não apenas diminuir, reverter. Sangue que havia fluído para fora pareceu fluir de volta. Movimento impossível que violava leis fundamentais. Vasos que estavam abertos começaram a selar-se não através de coagulação normal mas através de processo que parecia instantâneo e completo. Isso não é possível, Sebastião sussurrou, mas estava acontecendo diante de olhos. Útero que estava flácido começou a contrair, mas não normalmente. Contraiu em padrão ondulante que parecia coordenado com pulso vindo de bebê. Tecidos que estavam rasgados pareceram reparar-se visivelmente. Células regenerando em velocidade que era biologicamente impossível. E cor de Ana, que estava pálida como morte, começou a retornar não gradualmente mas em ondas que coincidiam com a respiração do bebê. Generosa observava bebê com admiração crescente e terror apropriado. Criança estava fazendo algo. Não conscientemente talvez, recém-nascido não tinha controle consciente, mas fazendo assim mesmo. Como se corpo minúsculo fosse canal para força ou energia que transcendia a biologia normal, força que estava literalmente reescrevendo realidade em raio pequeno ao redor dela. Fenômeno continuou por 5 minutos completos. Durante esse tempo, todos na enfermaria experimentaram sensações que não podiam descrever adequadamente. Sensação de estar sendo observados por algo vasto e incompreensível, de estar suspensos em momento fora de tempo normal, de testemunhar algo que mentes humanas não eram equipadas para processar completamente. Miguel sentiu lágrimas escorrendo sem saber porquê, emoção avassaladora que não era simplesmente alegria ou medo mas algo mais complexo e profundo. Depois, tão abruptamente quanto começara, fenômeno parou. Ar parou de vibrar, sons cessaram, objetos assentaram-se de volta em posições normais, temperatura voltou ao calor normal do meio-dia. Mas transformação que causará era permanente e inegável. Sebastião verificou sinais vitais de Ana completamente, metodicamente, depois novamente porque não podia acreditar. Sangramento não apenas parou. Ele disse com voz carregando incredulidade que beirava histeria. Sangramento reverteu parcialmente. Há mais sangue no corpo dela agora que havia minutos atrás. Útero não apenas está contraindo mas está curado. Tecidos rasgados estão selados como se nunca tivessem sido cortados. Pressão sanguínea não está apenas estabilizando mas normalizando. Pulso forte e regular. Ela não está apenas sobrevivendo.
Ela está curando em velocidade que não existe em biologia conhecida. Ele olhou para bebê em braços de Generosa com expressão misturando admiração e medo genuíno. Essa criança fez algo. Algo que não posso explicar, que não posso categorizar, que desafia toda a estrutura científica que possuo. Ela não apenas nasceu, ela alterou realidade ao redor dela de forma fundamental. Era a admissão extraordinária de médico treinado em universidades europeias. Ana recuperou consciência mais completa, olhos abrindo e focando com clareza que era impossível dado o trauma. Minha filha, ela sussurrou. Onde está? Generosa trouxe bebê, colocando criança em braços de mãe. Momento em que pele tocou pele, houve pulso breve de fenômeno novamente, ar vibrando sutilmente, som baixo, sensação de algo vasto observando. Depois passou, deixando apenas mãe e bebê. É menina, Generosa disse através de lágrimas. Prematura mas saudável contra toda lógica. E ela fez algo que nunca vi ou ouvi. Algo que salvou você de morte certa através de meios que não entendo. Ana olhou para a filha com amor transcendente. Minha extraordinária filha, ela sussurrou. Você fez impossível para vir ao mundo. E então fez impossível para me manter aqui. Você é mistério e milagre. Notícia do que acontecerá espalhou-se através da fazenda São Joaquim com velocidade extraordinária. Trabalhadores que esperavam ansiosamente, que ouviram gritos durante cesariana, que temeram o pior, agora ouviam história que desafiava a compreensão. Bebê nascerá aparentemente morta, depois revivera, e então algo inexplicável acontecerá, ar vibrara, sons impossíveis ouviram-se, objetos levitaram, e mãe que estava morrendo curou-se em velocidade impossível. Detalhes variavam dramaticamente, alguns diziam que enfermaria brilhara com luz cegante, outros que terra tremera, ainda outros que vozes angelicais cantaram, mas núcleo permanecia consistente. Fenômeno inexplicável testemunhado por médico respeitado e parteira experiente, algo real em efeitos mesmo se mecanismo permanecesse completamente misterioso e além de compreensão. Coronel Justiniano veio pessoalmente à enfermaria. Ceticismo religioso que permitia milagres bíblicos mas não modernos lutando com curiosidade. Encontrou Sebastião visivelmente perturbado. É verdade? Coronel perguntou. Algo inexplicável aconteceu? Bebê fez algo sobrenatural. Sebastião, reconhecendo que reputação estava em jogo mas comprometido com verdade, respondeu diretamente. Senhor Coronel, testemunhei fenômeno que desafia explicação médica ou científica. Ar vibrou visivelmente, sons surgiram de fontes impossíveis, objetos levitaram sutilmente. E coincidindo com o fenômeno, hemorragia de Ana não apenas cessou mas reverteu parcialmente. Tecidos rasgados curaram em minutos quando deveria levar semanas. Chamaria de milagre se acreditasse em intervenção divina direta. Mas independente de terminologia, foi real, mensurável e completamente inexplicável. Coronel aproximou-se de cama onde Ana segurava bebê. Quando olhou para a criança, quando olhos focaram nele impossivelmente, sentiu algo. Não julgamento exatamente mas reconhecimento perturbador. Como se criança visse através de máscaras piedosas para a hipocrisia fundamental. Ele recuou involuntariamente, fazendo o sinal da cruz reflexivamente. Criança é extraordinária, ele disse, lutando para palavras. Deus claramente tem plano para ela. Ana e bebê movem-se para Casagrande. Proteção e observação. Foi decisão revelando muito sobre caráter, não compaixão mas reconhecimento de que criança com poderes inexplicáveis merecia cuidado especial, mistura de medo reverente e cálculo pragmático. Miguel sentiu alívio e ressentimento, grato mas amargo que segurança vinha de medo e utilidade percebida, não de humanidade reconhecida. Senhora Eulália chegou hesitante, tendo ouvido que Ana sobrevivera impossível. Ela esperava encontrar mãe moribunda e bebê defeituosa, resultado justificando punição. Em vez disso encontrou ambas vivas e saudáveis, atmosfera de admiração quase religiosa permeando enfermaria. O que aconteceu aqui exatamente? Ela perguntou nervosamente, parte dela já sabendo que algo além de compreensão ocorrerá. Antes que alguém respondesse,
Bebê abriu olhos e olhou diretamente para Eulália. E transformação que aconteceu foi instantânea, devastadora e completa. Eulália congelou totalmente sob o olhar da bebê, corpo ficando absolutamente rígido, rosto drenando de toda a cor até parecer cadavérica. Boca abriu em grito silencioso, olhos arregalando-se em horror absoluto que transcendia medo normal. Eu vejo, ela sussurrou, voz quebrada e irreconhecível. Deus misericordioso e todos santos, eu vejo tudo com clareza terrível. Vejo cada crueldade, cada humilhação, cada sofrimento que causei. Vejo rostos de todas que prejudiquei. Vejo, minha alma como Deus a vê. Lágrimas começaram a escorrer, depois soluços violentos que sacudiram o corpo inteiro. Ela cambaleou para a cama, caindo de joelhos com força que devia doer. Eu tratei você com crueldade, ela disse a Ana, palavras saindo em torrente confessional impossível de parar. Tratei você cruelmente mesmo grávida. Mandei você para galinheiro por 4 horas sob sol brutal sabendo que poderia matar você e bebê. E por quê? Porque a abelha a assustou. Não. Porque estava irritada com outras coisas, porque queria exercer poder, porque podia. E esta criança? Ela olhou para bebê com medo e admiração misturados. Esta criança me força a ver verdade que evitei toda a vida adulta. Me força a sentir peso completo de toda a crueldade que cometi. Perdoe-me, Eulália implorou, não performando mas genuinamente quebrada. Sei que não mereço perdão. Sei que o que fiz é imperdoável sob qualquer padrão moral ou cristão. Mas imploro assim mesmo porque esta criança não me deixará viver com mentiras. Ela força a verdade e verdade é insuportável. Vou mudar. Tenho que mudar ou não posso viver comigo mesma mais um dia. Ana, exausta mas processando o milagre de sobrevivência impossível, olhou para a mulher que quase a matara. Parte grande dela queria rejeitar desculpas, exigir justiça e retribuição. Mas olhou para a filha, criança que fizera impossível para nascer, que alterara a realidade para curar, que de alguma forma forçava a confrontação implacável com verdade moral, e sentiu raiva começar a transformar-se em algo mais complexo e potencialmente redentor. Você pode mudar, Ana disse com voz gentil mas absolutamente firme. Se arrependimento que expressa é real e profundo, mudança genuína é possível. Você pode honrar segunda chance que minha filha me deu e que está oferecendo a você ao forçá-la a ver verdade sobre si mesma. Transformação é possível se você escolher enfrentar quem foi e decidir ser diferente. Eulália acenou vigorosamente, limpando lágrimas com mãos tremendo violentamente. Vou mudar. Juro por Deus e todos santos que vou. Nunca mais causarei crueldade assim. Vou dedicar resto da vida a desfazer algum fragmento do mal que fiz. E começarei garantindo que você e esta criança extraordinária tenham tudo o que precisam e merecem. Não era transformação instantânea completa, mas era começo profundo e genuíno testemunhado por todos presentes. Nos dias seguintes, Ana nomeou o bebê Estrela, porque ela veio ao mundo através de impossibilidade, porque fez fenômeno que ninguém explica, porque a luz dela, mesmo invisível, parece forçar verdade e transformação. Conforme semanas e meses passavam, ficou claro que Estrela era criança extraordinária de formas que iam muito além de nascimento dramático. Crescia rapidamente apesar de prematuridade extrema. Focou olhos aos 2 dias, sorriu socialmente em menos de uma semana, tentou rolar aos 12 dias, marcos impossíveis para a prematura. Mas mais notável era efeito contínuo em pessoas. Quando Estrela estava presente, fenômeno sutil mas mensurável acontecia. Não tão dramático quanto o nascimento, mas inegável. Pessoas perto de Estrela relatavam experiências estranhas. Sensação de serem observadas por algo vasto e benevolente, momentos de clareza súbita sobre próprias vidas e escolhas, confrontação involuntária com verdades que haviam evitado. Era como se a presença dela tornasse impossível manter mentiras, para outros ou para si mesmo. Não através de acusação, mas simplesmente através de existir, criança forçava a honestidade. Eulália visitava diariamente, às vezes múltiplas vezes, segurando Estrela e chorando enquanto algo quebrado dentro dela lentamente curava através de processo doloroso mas necessário.
Começou a fazer mudanças reais e tangíveis. Parou completamente punições cruéis, melhorou condições de vida dramaticamente, estabeleceu escola para crianças escravizadas, até começou a usar fortuna pessoal para comprar liberdade de idosos e doentes. Coronel Justiniano também mudava, resistindo mais mas mudando. Homem que pregara sobre caridade cristã enquanto praticava crueldade agora confrontava a hipocrisia fundamental. Reduziu horas de trabalho, melhorou a alimentação, permitiu práticas religiosas africanas antes proibidas. Em 1883, quando Estrela tinha 4 anos, anunciou emancipação gradual ao longo de 5 anos. Miguel foi libertado mas escolheu ficar como trabalhador assalariado. Nossa filha está transformando este lugar. Ela força a verdade em todos ao redor dela. Quero ver transformação continuar. Estrela crescia extraordinariamente perceptiva. Aos 4 anos, falava com compreensão profunda. Aos 5, parecia saber pensamentos de pessoas antes de expressarem. Quando Estrela tinha 6 anos, padre local visitou investigar relatos. Passou semana observando. Não sei se é milagre divino ou fenômeno natural desconhecido, ele concluiu. Mas criança tem efeito real e mensurável. Ela torna impossível manter falsidades. Na presença dela, verdade emerge inevitavelmente. Ele recomendou que a igreja estudasse mais mas não interferisse. Físico de universidade visitou quando Estrela tinha 7 anos. Trouxe instrumentos para medir fenômenos. Há anomalias mensuráveis ao redor desta criança, ele reportou. Campos magnéticos flutuam de formas inexplicáveis. Temperatura varia sutilmente sem fonte. Há frequências sonoras abaixo de audição normal mas detectáveis por instrumentos. Não posso explicar mecanismo mas fenômeno é real e replicável. José do Patrocínio, abolicionista, visitou quando Estrela tinha 8 anos após ouvir histórias. Ela é fenômeno único, escreveu. Não posso explicar poderes dela cientificamente. Mas efeito é inegável. Na presença dela, reconhecimento de humanidade plena torna-se inescapável. Senhores confrontam própria crueldade inevitavelmente. Ela acelera a abolição simplesmente existindo. Patrocínio propôs viagens. Estrela concordou. Nasci através de crueldade extrema. Sei o que sistema faz. Se posso usar dons para acabá-lo, devo. Ela começou a viajar com Ana e Miguel, visitando fazendas. Onde fosse, senhores confrontavam verdades que evitavam. Não todos mudavam mas muitos sim, incapazes de manter mentiras na presença dela. Em 13 de maio de 1888, quando Lei Áurea foi assinada, Estrela estava no Rio como convidada especial. Tinha 9 anos mas presença carregava peso imenso. Patrocínio falou. Abolição veio através de múltiplas forças. Mas também através de pessoas como Estrela que tornaram impossível manter falsidades que sustentavam o sistema. Ela força a confrontação com verdade, e verdade destrói escravidão. Após a abolição, Justiniano transformou fazenda em cooperativa onde ex-escravizados trabalhavam como sócios. Não era perfeito mas era início de justiça. Eulália dedicou vida à educação e saúde, estabelecendo 4 escolas, 2 clínicas, programas sociais. Estou tentando desfazer décadas de mal, ela dizia. Nunca será suficiente mas é necessário. Ana viveu até 1947, vendo filha transformar mundo. Morreu aos 91 cercada por família. Você nasceu quando fui tratada com crueldade extrema, ela disse no leito de morte. Mas transformou crueldade em força que mudou tudo. O que aconteceu depois seu nascimento ninguém explica mas todos sentem. Orgulho imenso. Miguel morreu em 1950 aos 100 anos. Ela nasceu fazendo o impossível. Continua fazendo o impossível, tornando verdade inevitável. Estrela viveu até 1970, morrendo aos 91 após vida extraordinária. Nunca perdeu capacidade de forçar verdade, até últimos dias, presença dela fazia pessoas confrontarem honestidade sobre si mesmas. Fundou um instituto dedicado à justiça e verdade,
estabeleceu programas de reconciliação, treinou milhares em comunicação honesta. Casou, teve 5 filhos, 14 netos, 37 bisnetos. Sempre contou história. Minha mãe foi tratada com crueldade mesmo grávida. Forçada a trabalhar no galinheiro 4 horas sob calor brutal. Nasci prematura através de cesariana brutal aparentemente morta. Mas fiz algo que ninguém explica, que curou minha mãe moribunda. Desde então, presença minha força verdade. Não sei como ou porquê, mas é real. A história tornou-se lenda estudada por gerações. Cientistas, teólogos, filósofos debateram fenômeno. Alguns propuseram campo bioelétrico amplificado, outros consciência expandida, ainda outros intervenção divina direta. Nunca consenso, mas todos concordavam que efeito era real, mensurável, transformador. Físicos documentaram anomalias persistentes ao redor de estrela toda a vida, campos magnéticos flutuantes, temperatura variando sutilmente, frequências sonoras inexplicáveis. Há fenômeno real, eles concluíram. Mecanismo permanece desconhecido, mas efeitos são mensuráveis e replicáveis sob condições controladas. Psicólogos estudaram efeito em pessoas. Presença dela induz estado de honestidade involuntária, reportaram. Pessoas confrontam verdades que normalmente evitariam. Não através de coerção, mas através de impossibilidade de manter negação. É como se presença dela tornasse mentiras psicologicamente insustentáveis. Em 1988, governo estabeleceu Memorial Nacional no local da antiga Fazenda São Joaquim. Central era a escultura de Ana grávida sendo tratada cruelmente, depois segurando o bebê com ondas abstratas emanando simbolizando fenômeno inexplicável. Inscrição: em memória de Ana e todas mulheres tratadas com crueldade. Em honra de Estrela, cujo nascimento impossível e dons inexplicáveis ajudaram transformar nação através de forçar confrontação com verdade. Descendentes: havia 191 quando o memorial foi inaugurado, vieram compartilhar histórias. Contaram de bisavó cujo nascimento alterou realidade, que forçava a verdade simplesmente existindo, que transformou fazenda e contribuiu para a abolição tornando falsidades insustentáveis. Físicos, teólogos, historiadores debateram significado no memorial. Não sabemos se foi milagre ou fenômeno natural, consenso declarou. Mas impacto foi real. Ela tornou impossível manter mentiras que sustentavam escravidão. Verdade forçada destrói sistemas baseados em falsidade. No centro estava a verdade simples mas profunda. Ana foi tratada com crueldade mesmo grávida. Forçada a trabalhar em condições que quase mataram ambas. Mas o que aconteceu depois? Nascimento impossível, fenômeno inexplicável, cura miraculosa, capacidade contínua de forçar verdade, ninguém explica completamente. Mas todos sentem efeito. História ensina que crueldade não passa sem resposta. Que forças além de compreensão às vezes intervêm. Que verdade, uma vez forçada à luz, destrói sistemas baseados em mentiras. Que transformação é possível quando confrontamos honestamente quem somos e o que fizemos. Perguntas permanecem relevantes. Quando testemunhamos crueldade, responderemos com verdade ou cumplicidade silenciosa? Quando temos poder, usaremos honestamente ou através de falsidades convenientes? Quando o sistema depende de mentiras, teremos coragem de forçar verdade. História de Ana e Estrela oferece testemunho de que verdade forçada transforma tudo, que crueldade confrontada perde poder, que honestidade inevitável destrói falsidade sistêmica. O fenômeno que aconteceu e continuou acontecendo ao redor de Estrela permanece sem explicação definitiva. Mas efeito é inegável. Ela tornou verdade inevitável. E verdade inevitável transformou tudo para sempre.